2024, como nós já ouvimos aqui, será o ano da compaixão. E no livro de Gálatas, nós iremos aprender com o apóstolo Paulo como nos organizarmos para que o próximo ano, independente do que acontecer, nós tenhamos um ano próspero em todas as áreas da nossa vida. Profetiza na vida do seu irmão assim: o próximo ano, a sua vida será abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus. E dessa forma, queridos, sendo prósperos em todas as áreas, nós poderemos socorrer a nossa cidade. Nós poderemos socorrer outras cidades. Quem sabe as nações. Através de Pará de Minas, estaremos abençoando missionários. Estaremos abençoando tantas famílias, porque a prosperidade do Senhor estará sobre a sua vida. E queridos, lá em Gálatas 6, eu gostaria que você abrisse em Gálatas 6. Gálatas 6:6. Eu vou estar lendo na versão NVI. Nós vamos aprender muito aqui com o apóstolo Paulo, para colocarmos em prática nas nossas vidas e também para a gente compartilhar com aqueles que nos cercam. O apóstolo Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Olha que interessante. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Semeia de verdade naquele que semeou na sua vida. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, de semear na vida daquele que semeou na sua. Se os seus pais te ensinaram a palavra, te ensinaram a ser quem você é hoje, você deve semear na vida deles todos os dias da sua vida. Você deve ser grato a eles por tudo que eles fizeram. E eu sou grata aos meus pais. Eu quero aproveitar que eles estão aqui e dizer o tanto que eu sou grato a vocês. Porque se hoje eu estou aqui, foi porque eles me conduziram desde pequenininha. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe orando comigo. Antes de eu dormir, eles oravam. Nós nascemos num lar católico. E ali eu aprendi a conhecer a Deus. O que eles sabiam, eles compartilharam comigo. Todos os domingos nós estávamos na igreja. Eu fiz parte de coral, eu fiz parte de teatro da igreja. Os meus pais sempre estiveram envolvidos na ação social da igreja, sempre ajudaram, sempre foram aquelas pessoas bondosas e misericordiosas, e são até hoje. Eles amam abençoar a vida das pessoas, e com isso nós crescemos assim também. O resultado do que eles semearam na nossa vida é que hoje todos nós somos cristãos, todos os meus irmãos. E isso é algo que eles plantaram na nossa vida. E se nós estamos aqui hoje, à frente da igreja do Senhor, é porque um dia eles oraram, é porque um dia eles nos corrigiram, é porque um dia eles nos ensinaram, pegaram nas nossas mãos e andaram conosco. E queridos, todos os dias, quando eu estou fazendo a minha devocional, eu lembro daqueles homens e daquelas mulheres que semearam na minha vida a palavra. Lembro daqueles que também estão, eu não tive a oportunidade de conhecê-los, porque muitos até faleceram já. Uns nem são do nosso país, mas através do YouTube, como o Rogério disse aqui, através do YouTube, eu pude conhecer pastores como Kennedy Reagan, que eu amo de paixão, e como ele me abençoa. Eu posso seguir o pastor Poyoshô, que também já faleceu,
E é um homem de Deus que tem transformado a minha vida, transformado a minha vida de oração. Eu posso ouvir o pastor Luciano Subirá, que eu conheço ele somente através do altar, mas como aquele homem me abençoa. Pastor Márcio, um homem que abençoou tanto a minha vida e continua abençoando. Pastor André, pastor Rodinei, quantos pastores, pastora Ângela Valadão, o meu esposo Kennedy, que foi aquele que, quando eu me converti, era o meu conselheiro, era aquele que orava por mim, que traduzia as músicas em inglês para mim, era aquele que estava junto comigo. E quantos amigos, quantos homens e mulheres de Deus que passaram pelo meu caminho. Eu louvo a Deus pela vida deles, eu oro por eles, eu os abençoo. E nós precisamos fazer isso. E é isso que o pastor, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você quer ser abençoado no próximo ano, comece a abençoar as pessoas que te abençoam. Comece a honrar as pessoas que têm instruído a sua vida, que têm caminhado com você, que não têm desistido de você, mas que está junto com você. Semeia na vida daqueles que te ensinou ou ensina a palavra. Protege-os com as suas orações. Honre essas pessoas. E o apóstolo Paulo deixa claro: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Seja intencional. No versículo 7 diz assim: olha como é que é profundo o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Olha que incrível. Deus não deixa ninguém zombar dele. E você pode estar pensando: zombar de Deus como? Como eu poderia zombar de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo diz logo em seguida: pois o que o homem semear, isso também colherá. Não adianta você querer plantar algo e querer colher outra coisa diferente, porque você estaria querendo zombar de Deus. Porque Ele já disse: o que você semear, você vai colher. É a palavra. E isso é para quem conhece a palavra e também para quem não conhece a palavra de Deus. Quando Ele fala algo, é igual a gravidade. Você joga uma laranja, sendo cristão ou não, você jogou para cima, ela vai cair. E a lei da semeadura independe se você é cristão ou não. Por isso que no mundo aí fora, eles têm ensinado que as pessoas têm que dar 10%, abençoando as pessoas, abençoando a igreja, abençoando outras pessoas, porque eles sabem, eles conhecem a lei da semeadura. Então, queridos, a Bíblia é clara: aquilo que você plantar, você vai colher. Por isso o Senhor diz que dele não se zomba. Não pense que você pode enganá-lo. Não tem como. Muitos dizem, você já deve ter ouvido, em 2000 e alguma coisa, né? Vamos falar em 2024, vai ser o melhor ano da minha vida. Quantas pessoas dizem isso? Mas será que vai mesmo? O que essa pessoa está plantando? O que você está plantando? Eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Mas em quem você tem semeado? O que semeou na vida dos teus filhos? O que você semeou na vida do seu cônjuge? O que você semeou na vida dos seus amigos? Quem você ajudou com os seus bens? No Salmo 126:5 diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha que interessante. Eu pensava que era assim: a pessoa está ali sofrendo, e está pedindo alguma coisa, e está batalhando, e está chorando, e ela vai ceifar com alegria. Mas Deus trouxe um outro entendimento. Independente, corte isso no seu coração. Independente do que você esteja passando, Deus sempre vai te dar a oportunidade
de você semear na vida de alguém. Independente, seja a situação que for. Eu não sei você, quantas vezes você já esteve abatido, chateado, às vezes se sentindo tão impotente, e Deus te chama para orar por alguém, para fazer uma visita no hospital, e você está cansado, você está se sentindo a pior pessoa, você não quer estar ali, porque você acha que você não tem nada para dar, mas na realidade nós não temos mesmo. Quem tem é o Espírito Santo de Deus que habita em você e que habita em mim. Nós somos apenas o vaso, Ele é o oleiro. É Ele que vai falar através de nós. Independe daquilo que você esteja sentindo ou passando. Ele vai falar através de você. Ele vai colocar palavras que você leu, que você estudou, que você às vezes não lembra, mas que estão aqui, que um dia você leu. No momento certo, Ele vai te lembrar. E você vai poder falar. No versículo 8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Querido, pega a melhor semente que você tem e semeia no reino. Semeia no reino. Coloca a sua semente no que dura para sempre. Participe, querido, de um GC. Sabe, às vezes as pessoas pensam assim: mas para que eu vou participar de um GC? Se você é maduro na fé, você vai participar de um GC para ministrar. Mas vamos supor que você está sem tempo para ministrar, de preparar. Você vai participar de um GC para orar, para interceder por aquelas pessoas que moram nas redondezas. Porque a função e o objetivo do GC é trazer todos vocês para perto, mas é para ganhar vidas para Jesus, é para você poder evangelizar. Então que você esteja em oração, orando pelo seu GC, para que o seu GC possa crescer e multiplicar. Que no seu bairro não tenha só o seu GC, mas que tenha vários GCs que saíram do seu GC. Você vai estar ali para orar. Seja um voluntário, querido. Semeie no ministério. Seja um voluntário. Sabe, queridos, nós temos tantas pessoas aqui sobrecarregadas, cansadas, exaustas, porque não tem ninguém para ajudar. E elas têm que ficar fazendo, porque está faltando pessoas que se disponham a servir. Nós temos vários ministérios aqui na igreja. Eu tenho certeza que você que já é maduro na fé, você que já tem mais de 1 ano de convertido e que caminha na visão da igreja, você pode estar servindo em qualquer área da igreja. E você pode procurar a Thelma, me procurar, que nós podemos direcionar você. E no versículo 9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Queridos, quando eu li isso, você sabe que eu nunca tinha parado para pensar nesse versículo? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós vamos dar uma pausa aqui, eu vou voltar. Mas eu quero só lembrar com vocês as 3 dicas que o apóstolo Paulo deu para nós até aqui, sobre para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então a primeira, será que vocês lembram? Vamos falar aqui. Reparta do seu melhor com aqueles que te ensinaram. Então vamos repetir? Reparta o seu melhor com aqueles que te ensinaram. Queridos, vocês já pararam para pensar sobre isso? A Bíblia fala que para os pobres nós devemos dar esmola. Mas para quem te instrui,
Deus diz para repartir o seu melhor. Abençoar uma pessoa com a refeição é fácil. Abençoar uma pessoa com uma cesta básica é fácil. Dar um trocado para aqueles que nos pedem é fácil. Não pesa. Mas para pensar. Repartir o seu melhor pesa. Parou para pensar sobre isso? E Deus está nos orientando isso. Reparta o seu melhor com aqueles que te ensinam. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso também. Vocês estão conseguindo ver a diferença? O segundo ponto aqui é: não se engane. De Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, ele vai colher. Repita aí para o seu irmão: não se engane. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Queridos, não erre quanto a esse princípio da semeadura. E o terceiro ponto é este que nós acabamos de falar: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Você já parou para pensar isso, que fazer o bem cansa? Isso não é incrível? Eu nunca tinha parado para pensar. Alguém aqui já tinha parado para pensar que fazer o bem cansa? Kennedy, quem mais? Levanta a mão. Quem já tinha parado? Thelminha. Gente, sinceramente, Gustavo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês viram que são poucas pessoas que pararam para pensar. O apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando. Você faz o bem e a pessoa te trai. Você faz o bem para o outro e ele não te retribui. Você faz para o outro e ele fala mal de você. Você carrega água na peneira e a pessoa sai falando mal de você. Você ajuda uma pessoa e ela jamais reconhece aquilo que você fez. Se alguém machucou você, perdoe. A oração do Pai Nosso nos diz assim: perdoa. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. O perdão não é uma escolha. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. E queridos, nesse momento, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: ele mostra para nós qual que é o maior inimigo do cristão. Qual que é o maior inimigo? Dentro dessa passagem, qual que é o maior inimigo seu? Dentro dessa passagem, qual que é? Quem sabe? Hã? Não, mas tem algo que ele falou aqui. É nós mesmos, somos nós. Mas tem algo em nós que é o nosso inimigo, que ele não deixa você ter sucesso em nada na sua vida. Desânimo. O desânimo, ele fala assim: olha, se não desanimarmos. O desânimo. Quantas pessoas param de estudar porque desanimou? Quantas pessoas param com um projeto porque desanimou? Quantas pessoas terminam um namoro porque desanimou? Quantas coisas nós deixamos de fazer porque desanimamos? O nosso maior inimigo, como o próprio apóstolo Paulo fala, é a desistência por causa do desânimo. A desistência é você parar no meio do caminho, é você não continuar, é você não olhar para frente, é você parar de olhar para o alvo, é você parar de olhar para Jesus, porque a vitória vem dele. A vitória não vem por nós. Não é porque um é melhor do que o outro, mas é aquele que olha para o Senhor, é aquele que olha para Jesus, que tem os olhos fixos.
persevere. Queridos, a colheita não é para quem plantou, mas para aquele que perseverou durante o caminho, permaneceu firme até o fim. Queridos, muitos hoje têm ensinado que se você perseverar no mundo aí fora, todo mundo tem ensinado isso. Se você perseverar, você terá sucesso em sua vida. Dizem como se essa frase fosse deles, mas essa frase foi escrita há mais de 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Essa palavra é para nós. O mundo está pegando e nós estamos deixando passar. Esta palavra é para nós. E lá no 6:10 diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Queridos, aqui nós temos um alerta. O tempo acaba. Fala com seu irmão, o tempo acaba. Você já não tem o mesmo tempo hoje que você teve ontem. O seu tempo está acabando, o meu tempo está acabando. É hora de levantar, é hora de agir. Dê o seu melhor para o Senhor. É hora de darmos o melhor para Ele. Sabe por quê? Porque as trevas, aqueles que estão nas trevas, eles dão o melhor para o Deus deles. E nós muitas vezes fraquejamos, esquecemos, porque o nosso Deus, Ele não nos obriga. Ele nos dá liberdade, mas o Deus das trevas, Ele os obriga e eles são escravos e eles fazem. Nesse texto, Paulo nos orienta a cuidar primeiro dos da fé, depois dos outros. Querido, se você quer ajudar alguém, ajude primeiro os da fé, da sua fé. Depois você vai ajudar os outros. Vocês conseguem entender isso? Primeiro veja se dentro da casa do Senhor tem alguém precisando de ajuda. Porque às vezes você vai abençoar alguém lá fora, mas aqui dentro tem alguém precisando. E essas instruções o apóstolo Paulo, ele nos deu para que fôssemos bem-sucedidos em 2024.